Olá, eu sou o professor José Carlos Siciliano, sou mestre em saúde da família e especialista em anatomia humana e biomecânica. E a gente vai falar agora sobre o sistema articular, sobre articulações, artrologia. A gente pensa no nosso corpo, quando você pensa no teu corpo, você pensa o seguinte, simplesmente, esse meu corpo se move. Quando você olha para esse movimento que esse corpo faz, você acha que ele se move através de quê? Eu gosto de usar um exemplo muito legal quando você olha para a porta. Você vê que a porta tem as madeiras que juntam ela, certo? Você tem a parte ao redor da porta e você vê que tem a área da porta que tem movimento, que é justamente onde você abre e fecha, mas aquela região ao redor da porta está ali. É uma junção de madeiras e ela não se movimenta. Então, quando você pensa nisso no seu corpo, você vai ver que existem vários tipos de articulações que permitem ou não movimentações. Quando a gente olha para isso, a gente fala o seguinte, eu tenho então 3 tipos de articulações no meu corpo. Eu tenho articulações que eu chamo de articulações fibrosas, eu tenho articulações que eu chamo de cartilaginosas e eu tenho articulações que são sinoviais. As fibrosas eu chamo de sinartroses, as cartilaginosas anfiartroses e as sinoviais de diartroses. As articulações fibrosas, elas não, eu estou botando aqui um entre aspas, não tem movimentação. Quando você olha para ela, tá? Ela não tem movimentação. Por exemplo, se você olhar para a cabeça, aqui, você tem uma articulação aqui entre dois ossos, os ossos parietais, aqui, não tem movimentação, aqui não tem movimentação, tá? E quando você olha para essa estrutura, acontece isso. Na verdade, eu tenho fibras, na verdade, as fibrosas, a gente divide elas de 2 maneiras, né? Em suturas e sindesmoses, dependendo do autor, vai dividir em 3, suturas, sindesmoses e gonfoses. As gonfoses, alguns autores colocam ela dentro das suturas, tá? As suturas são fibras curtas que formam interdigitações e não permitem mobilidade. Seria eu juntar o osso, e tentar mover ele, Não consigo aqui, O meio do meu dedo, entre esses dedos, não estão movendo. As sindesmoses são bandas largas que também não permitem. A gente tem, por exemplo, a tibiofibular distal. Quando eu vou para a cartilaginosa, eu tenho movimento. Nas articulações cartilaginosas, elas são semimóveis. O melhor exemplo de cartilaginosa que a gente tem são as sincondroses permanentes que a gente tem aqui, a cartilagem costal. Você olha para essa estrutura e você espera, mexer esse tórax. Quando você mexe esse tórax, você está mexendo a tua cartilagem costal. Ela permite essa movimentação. Então, é uma articulação que a gente chama de cartilaginosa do tipo sincondrose. Mas eu tenho articulação cartilaginosa do tipo sínfise, que são discos de cartilagens fibrosas ou fibrocartilaginosas. As sincondroses são compostas por cartilagem hialina. As nossas sínfises são cartilagens fibrosas. Quando você olha para a sínfise, ela também tem pouca mobilidade. E o melhor exemplo que a gente tem, né? A gente tem a sínfise púbica, mas eu acho que o melhor exemplo são os discos intervertebrais. E normalmente, quando eu falo isso em aula, levanta aquele aluno e fala assim, professor, mas o disco intervertebral, o senhor está falando que fica entre as vértebras da coluna. E a coluna, tem grande mobilidade. Quando eu olho para a minha coluna, sim, ela tem grande mobilidade, uma vírgula. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho várias vértebras com discos intervertebrais entre elas. Então, quando você percebe que eu tenho várias vértebras com discos intervertebrais, pequenos movimentos entre esses discos permitem uma grande mobilidade da coluna. E aí eu consigo fazer flexão, extensão, rotação, né? E aí a gente consegue fazer esses movimentos da coluna. E aí você repara, então, que a gente tem esses discos formados lá, principalmente na coluna. Ele tem um núcleo, que ele é gelatinoso, e vários anéis ao redor dele. Mas eu tenho um outro tipo de articulação. E aí esse outro tipo de articulação são as minhas sinoviais ou de artroses, que é interessante, porque são articulações que têm mobilidade. E aí, quando você olha para uma articulação sinovial, a gente vê lá que você percebe que ela tem alguns componentes básicos. Primeiro, o que vai dizer? Qual é o movimento que ela pode fazer? Tá? Quando eu olho para a articulação, falo, ela pode fazer flexão, extensão, posso fazer adução ou abdução, posso fazer rotação ou não, é a forma, os componentes ósseos e os componentes articulares. A gente vai falar deles. Quando você olha para a articulação de maneira geral, a minha articulação sinovial, ela tem quais componentes? A primeira coisa, ela tem uma cápsula articular.
A cápsula articular serve para fechar essa articulação. Você imagina se eu chegasse aqui, né, e ficasse assim, ó, com a minha mão, raspando aqui, ó. O que ia acontecer? Ia começar a aquecer e daqui a pouco até começar a desgastar um pouco o tecido. Então, para não acontecer isso, tem um líquido ali dentro chamado de líquido sinovial. Então, a cápsula articular, ela permite que esse líquido sinovial fique ali dentro. Esse líquido sinovial tem a função de nutrir, tudo isso, tá? E lubrificar essa cápsula. Dentro da cápsula, eu tenho uma membrana sinovial, que tem a função de produção desse líquido. Então, eu falei de cápsula, falei de membrana sinovial e falei de líquido sinovial. Bom, se eu tenho um contato de osso com osso, eu gero um estresse e eu posso ter um desgaste ali da estrutura e até a formação de matriz óssea. Então, para evitar esse contato de osso com osso, a gente percebe que na superfície articular eu tenho uma cartilagem articular. Cartilagem hialina. E a sincondrose, que também é de cartilagem hialina, pode ser temporária e permanente. Quer dizer, temporária, ela vai virar depois um osso. Então, voltando aqui para a cartilagem hialina da nossa articulação sinovial, ela está ali para impedir esse contato, para melhorar a área de atrito, né, de contato dela, fazendo com que deslize melhor sem ter o contato de osso com osso. E eu tenho dentro dessa estrutura o quê? Um ligamento. E esse ligamento ele pode ser de 3 tipos. Um ligamento que pode estar dentro da cápsula, que é o ligamento intracapsular. Eu posso ter ligamento fora da cápsula, que é ligamento extracapsular, e ligamentos que formam essa cápsula. Então, esses ligamentos que formam a cápsula são os ligamentos capsulares. Dentro da cápsula intracapsular, fora da cápsula extracapsular e formando a cápsula, ligamentos capsulares. Tá bom, pessoal? Até a próxima, um grande abraço.